Olá a todos que nos acompanham. Este é mais um episódio da série de entrevistas do projeto Bom Senso Brasil. Eu sou o Felipe, esse ao meu lado aqui é o Dr. Luiz. E hoje temos como convidado ele que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba e região desde 2017, certo? Leandro Silveira, seja muito bem-vindo, Leandro. Fique à vontade. E para início de conversa, se quiser fazer uma apresentação da sua trajetória, falar um pouco sobre você. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, Felipe, Luiz. Para nós é uma satisfação imensa estar aqui no programa, nesse projeto importante do Bom Senso Brasil. Eu sou Leandro Soares, eu estou presidente do Sindicato Metalúrgico de Sorocaba e região desde 2017. Acabamos de ter eleições no sindicato, onde nós fomos reconduzidos à frente do sindicato. Hoje o Sindicato Metalúrgico de Sorocaba e região completou recentemente 70 anos, né, da sua história aqui. Representamos 49 mil metalúrgicos aqui em Caramba, Sorocaba e gente. região. Sorocaba e mais 13 cidades aqui da nossa região. Hoje nós temos um índice de 40% de associados ao sindicato, ou seja, totalmente acima da média que nós temos nacional, a média que nós temos mundialmente de sindicalizados. Isso demonstra todo esse compromisso, toda essa responsabilidade que a gente tem à frente desse sindicato, que é um sindicato histórico, é um sindicato de muita luta e que tem, ao longo dos últimos anos, contribuído muito, não somente com a categoria metalúrgica, mas principalmente com o crescimento de Sorocaba e região. Vamos lá, Leandro. Qual a importância da sua entrevista aqui hoje? Bora! Nós estamos trabalhando aí essa questão de Brasil, pensando aí quais são os problemas de Brasil, e quais são soluções para esse Brasil, tá? Vou colocar aqui uma tela para você. Primeira tela. Olha, fizemos aí uma análise, essa eu sempre passo para as pessoas, né, que vêm. PIB, 1994. Você olha ali o Brasil, 559 bilhões, China, 541 bilhões. O PIB Brasil e China, em 1994, 30 anos, 31 anos atrás, eram equivalentes. Tá? O Brasil tinha PIB maior que da Índia, os Estados Unidos coloca lá sempre como uma potência, e vem se mantido. Fizemos o cálculo do PIB aí em 2023, o Brasil aí em 2 bilhões, foi passado pela China, foi tratorado pela China, hoje tem um PIB de 17 bilhões. A Índia passou o Brasil, Estados Unidos se mantém ainda como uma potência, ele se mantém. Estados Unidos é uma potência estável. Tá? Os outros países dos BRICS, isso aí, Índia e China são dos BRICS, cresceram. O Brasil não, o Brasil estagnou. Tá? Segundo, em 94 o Brasil era a oitava economia mundial. Ele chegou a sétimo lugar. E chegou até um ponto de ser sexto. E se eu não me engano, o sétimo foi no governo do Lula. Tá? Hoje o Brasil está em 10º lugar. O Brasil, o que se coloca aí são fatos, são dados. A economia brasileira está caindo muito. Você é do Sindicato dos Metalúrgicos, nós conversamos também aqui com o pessoal das indústrias, conversamos com o pessoal da Ciesp, e o que nós temos visto aí, que também são fatos, é que a indústria brasileira está regredindo de forma geométrica. Quando a gente fala em regressão, é perda mesmo de potencial, perda de produtividade, tá? Vou colocar mais um, e aí mais dois aí, a gente vai... Isso aqui é uma matéria da Veja, 2021. Brasil tem recorde de decadência industrial em relação ao mundo. Completou 16 anos de retrocesso industrial. E depende de escolhas políticas para escapar do pífio crescimento. Em 2001, tá? Falando... Temos uma 2021. Agora, ontem, essa notícia. Indústria decepciona e acumula 5 meses sem crescimento. Quer dizer, a indústria brasileira não está indo para frente. Isso é um fato, tanto que isso tem refletido no PIB. E aí nós vamos colocar o seguinte, Leandro. O que nós temos aí em relação à questão do sindicato dos metalúrgicos, que eu sou uma pessoa assim que... embora fosse muito pequeno, mas eu via aí as histórias da... Eu participei não, mas eu via quando tinha
as greves de 70, da década de 70, em que o Lula despontou, né? Põe a última imagem. Ah, não, isso aqui também é a perda, é um gráfico mostrando a perda. Você vê que o Brasil está sempre embaixo, né? Ele não tem uma curva ascendente na parte de indústria. A indústria brasileira. Greves do metrô 78. Meu, que mar de gente. Lutando e fazendo mudanças. Se eu lembro, muito do Brasil hoje as pessoas podem até não querer admitir. Mas muitas das mudanças que nós temos, naquela época, inclusive industrialização, mudanças aí sociais, estavam aí. Mas hoje nós estamos nessa situação. Me fale um pouco sobre isso, o que está acontecendo, o que está faltando para a indústria, essa visão sua aí que é do pessoal que trabalha. O que está acontecendo com a indústria brasileira, no seu ponto de vista? Bom, primeiro que nós temos que entender um pouco da geopolítica, né? Os países asiáticos que aqui foram demonstrados aqui, que foi passado para nós, teve dentro da sua projeção política um entendimento que se precisava investir em tecnologias, investir na sua indústria, né? E foi o que a China fez há 30 anos atrás. É só ver as comparações. Sim. A China, ela determinou que o país seria um país em desenvolvimento e investiu fortemente, primeiro na educação, na formação e na qualificação. E depois ela teve como o entendimento de que vamos procurar entender essa nova forma de produção global para nós nos adequarmos. E adequou o país a isto. E os chineses não têm, como eu costumo dizer, não tem pressa quanto a isto. Eu estive, inclusive, em 2017 na China. 2019 na China. Visitando o BRICS, debatendo a indústria 4.0. E eles têm muito claro o planejamento deles. Eles serão a maior potência do global, eles serão maior que os Estados Unidos. Não importa se serão daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, daqui a 40 anos. Mas foi uma decisão política do país. Lá, né, nós sabemos que nós vivemos, a China vive dentro de um processo comunista e aonde detém o poder, mas aonde ela fala assim, eu sou comunista, mas eu preciso me adaptar ao mercado global. Então eu preciso fazer o livre comércio, me adaptar à conjuntura. Se eu quero o crescimento, se eu quero o desenvolvimento do meu país, né, se eu quero combater a fome, se eu quero combater a miséria, então eles tiraram isso como planejamento. E isso aconteceu. Tanto é que os resultados são aí. É o país que mais cresce no mundo há muitos anos. A Índia é a mesma coisa. E nós estamos falando de 2 países de mais de 1 bilhão de habitantes. E isso, ou seja, o próprio mercado interno se adequa e se adapta a essas condições, dá condições. O problema grande dos asiáticos é a questão de alimentos. E é por isso que o Brasil hoje é um dos principais parceiros econômicos na questão de commodities e de alimentos dos países asiáticos. Se a gente for analisar os Estados Unidos, você já vê que os Estados Unidos há muitos anos vem numa recessão grande. Tanto é que é só ver as medidas do Trump. Essas medidas tarifárias que têm, inclusive, causado fervor e alvoroço no mundo inteiro. É só ver as bolsas. As bolsas despencaram, e quem tem grande chance de se aproveitar disso é o próprio Brasil. Que além de ter uma economia hoje estável, além de politicamente hoje ter resolvido seus problemas, suas disputas políticas, porque nós não podemos esquecer que nós acabamos de sair de uma eleição polarizada, onde nós quase tivemos um golpe no dia 8 de janeiro, de 23, e o presidente Lula está reconstruindo esse país. Acho que é importante a gente trazer primeiro esse fato. A questão da indústria, eu até entendo os dados que foram apresentados, mas não condiz com o que nós estamos vivendo. Nós tivemos um período de 2002 a 2014 de plena expansão da economia do Brasil. O Brasil saiu de 14ª, 15ª maior economia do mundo a 7ª maior economia do mundo. Chegou um período que quase foi a 6ª maior economia do mundo, quase passou a Inglaterra, inclusive, diga-se de passagem, porque o presidente Lula tinha um entendimento claro. Eu preciso fazer que o país seja competitivo, não somente na questão de commodities. Eu preciso que o Brasil ele exporte produto agregado, ou seja, da indústria manufaturada, de transformação. E isso o Brasil teve uma ascensão gigantesca, inclusive pleno emprego, diminuiu, acabou com a miséria, acabou com a fome no país naquele período, mas infelizmente nós tivemos o golpe da presidenta Dilma. Nós tivemos uma eleição polarizada com Aécio Neves em 2014, onde ele acabou as eleições, ele não aceitou a perda daquelas eleições e ele falou, a Dilma não vai governar.
E realmente a Câmara dos Deputados e o Congresso não deixou a Dilma governar. E as pautas que eram importantes, as pautas econômicas que eram importantes para o Brasil continuar, infelizmente não aconteceram, não funcionaram. Veio o golpe da presidenta Dilma em 2016, né? Temer e Bolsonaro acabaram com a indústria no país. O que nós tínhamos de Plano Brasil Maior, o que você tinha de Inovar Alto, o que você tinha do Rota 2030, deixou de existir no país. E a indústria, infelizmente, perdeu boa parte dos seus investimentos para o agronegócio. E nada contra o agro. Eu entendo que o agro é importantíssimo. Mesmo entendimento nosso, o agro é importantíssimo, só que nós não podemos abandonar a indústria. Exatamente. Né? Então, o agro é importantíssimo, mas tem um valor tecnológico muito forte agregado, mas gera pouco emprego. E pouco do dinheiro que o agro produz fica no país. Porque é tudo exportação. 80% do que o agro produz é exportação, não fica no país. O que mantém aqui o arroz, o feijão, né, a salada na mesa do brasileiro é a agricultura familiar. É por isso que é importante do Plano Safra ter lá um investimento para o agro importante, que é pesado e é necessário, mas também tem lá para o micro, pequeno agricultor, para que mantenha a alimentação na nossa mesa. E se a gente for analisar dentro das narrativas de disputas, os alimentos, por que explodiu o preço dos alimentos? Porque, infelizmente, o governo não tinha estoque de mercado, estoque de reserva. Então você vai aumentar? Então o governo vai lá e coloca o arroz, coloca a soja no mercado, você diminui o preço. Infelizmente não tinha isso. Isso voltou a acontecer. Quanto à questão da retomada da indústria, o sindicato, ao longo desse período todo, desde 2016 até esse exato momento, vínhamos alertando, isso em todas as nossas assembleias, isso em todas as entrevistas que nós dávamos, a importância de nós termos política industrial. Não existe país nenhum no mundo que não seja industrialmente muito forte, que não seja politicamente muito forte, economicamente muito forte, que não tem indústria. Isso é na Europa, isso é nos Estados Unidos, isso é na China. Porque na realidade, a China está onde está, os Estados Unidos... É na indústria. Ponto final. E é ponto final. É onde estão os melhores empregos, é onde estão os melhores direitos, é onde você consegue ter o valor agregado mais alto. Então é onde você consegue realmente gerar emprego, distribuir renda. Então a indústria é importantíssima. E infelizmente acabaram com a indústria nesse período de 2016 a 2022. E por incrível que pareça, em 2002 nós éramos apenas 19 mil metalúrgicos aqui, Luiz e Felipe. Quanto? Em 2002. Quantos metalúrgicos? Nós éramos apenas 19 mil metalúrgicos. Nós chegamos a 2011, isso já primeiro ano presidenta Dilma, com 45 mil metalúrgicos. A indústria naval tinha 40 mil trabalhadores apenas. Chegou a ter mais de 200 mil trabalhadores, a indústria naval no nosso país. Né? Logo depois que eu disse para vocês aqui do golpe, não queremos mais discutir indústria, vamos discutir somente o agro. Nós chegamos aqui, aí teve a Lava Jato. E a Lava Jato, que eu sempre disse, você quer investigar, você quer punir, vai lá e puna o CPF da pessoa. Não puna o CNPJ. Porque, infelizmente, Luiz, sabe quantos pós-trabalho nós perdemos aqui por causa da Lava Jato? 10 mil pós-trabalho. Bardella, Jaraguá, Balma, que era empresa importantíssima de bens e capitais, que prestavam serviço diretamente para a Petrobras, deixaram de receber. E quem pagou por isso? Os pais e mães de família que eram empregados nessas empresas. E principalmente a economia. Imagine só, nós saímos de 45 mil metalúrgicos para 35. E com as ações do sindicato, com essa vinda da Toyota para cá em 2013, com as negociações, com tudo que a gente foi trabalhando de acordo com a Toyota, tivemos em 2017 na Toyota, trouxemos o terceiro turno para cá, que produziu o Etios. 740 postos de trabalho direto. Cada posto de trabalho numa montadora são 7 indiretos. Infelizmente, por conta da imbecilidade do nosso ex-presidente de confrontar países socialistas, comunistas, Argentina, China, que são eram um dos principais parceiros econômicos nossos, né? Deixamos de exportar, por exemplo, o Etios para a Argentina. Nós estávamos dizendo aqui nos bastidores o quanto se vê de Etios na Argentina, na Colômbia, no Paraguai, na América do Sul. Né? 30% da produção da Toyota aqui era para a América Latina. 740 pós-trabalho deixaram de existir. Dr. João Batista, meu querido, né? Deixaram de existir. Nós tivemos na Toyota novamente em 2019, sentando com a matriz, dizendo assim, nós precisamos levar investimento para Sorocaba, nós precisamos fazer com que aquela planta seja competitiva. Diga-se de passagem, a planta aqui é uma das mais atualizadas, uma das mais qualificadas do mundo.
né? Em termos de autonomia, de automação, é uma das empresas do Grupo Toyota no mundo mais fortes que nós temos no mundo. Trouxemos a plataforma global em 2019. E o que é a plataforma global? A plataforma global é você produzir qualquer veículo da Toyota no mundo aqui em Sorocaba. Tanto é que hoje está centralizando tudo aqui. O Corolla será produzido aqui, o Yaris Cross produzido aqui, o Yaris normal produzido aqui, a nova picape será produzida aqui, gera emprego aqui. Tanto é que foi recentemente anunciado aí 11,5 bilhões, fora os 5 bilhões que já tinha sido investido anteriormente com a plataforma. Que serão, em termos de diretos e indiretos, 10 mil postos de trabalho aqui para a nossa região. Mas voltando para a indústria de novo, a nova Indústria Brasil, que agora recuperada, que inclusive o ministro Geraldo Alckmin, que é vice-presidente da República, é o ministro do MIDIC hoje, a indústria voltou a bombar de novo, a crescer de uma forma gigantesca, tanto é que o PIB do Brasil cresceu 3,5 ano passado e 3,1, se não falha a memória, este ano. Puxado, inclusive, para a indústria. Esse ano vai dar uma baixada, já a previsão. Sim, mas várias questões internacionais também. Mas olha a importância que tem a indústria. A indústria, por 2 anos consecutivos, 23 e 24, puxou o PIB do país. Essa é a importância da indústria. Então, assim, a gente entende os dados que foram colocados, mas está um pouco divergente dos dados que nós temos hoje, inclusive, de crescimento do PIB do país. Tanto é que as montadoras, só as montadoras, anunciaram 160 bilhões de reais de investimentos para os próximos 5 anos, e tem ainda o MIDIC anunciou ainda mais investimento de 3,9 bilhões, que é para o pequeno e médio empresário. Porque não dá para a gente só discutir também as grandes multinacionais. Nós temos que ter crédito também, e inclusive adequar a matriz nossa hoje de fornecedores a toda essa demanda de indústria 4.0. Porque nós, no Sindicato Metalúrgicos, a gente negocia com a Toyota, negocia com a ZF, com a Schaeffler, são grandes multinacionais que elas se adaptam, elas se adequam aos modelos. Mas e o que você faz com o pequeno e médio empresário? Que não consegue atender NR5, que não consegue atender NR12. Então, esses empresários precisam também ter crédito. E o MIDIC hoje, inclusive, disponibiliza crédito em torno de 3,9 bilhões, que foi anunciado recentemente, para que esses pequenos e médios empresários também adequem a sua produção para atender a demanda, que cada vez mais será exigente, cada vez mais precisaremos de mão de obra qualificada para atender essas demandas, né, da indústria 4.0. Então, são grandes desafios que nós teremos, e o sindicato tem participado de todos os espaços. Vamos lá, a questão dos fatos, até essa questão dos dados. O que os dados e a vida, como ela nos mostram, tá? Se a gente for hoje, por exemplo, em uma loja, vamos dizer, uma grande loja de departamento, o Leroy. Né? Sim. Nós vamos lá, nós vamos comprar equipamentos. Vamos lá comprar o equipamento. Todos os equipamentos lá você vai analisar made in China. Sim. Eu, né, sou assim uma pessoa um pouco mais de uma idade assim, um pouco mais avançada, mas quando eu me formei, por exemplo, em administração, existia aí grandes programas de trainee. A Bosch era uma das maiores empresas, né, em Campinas do Brasil. Sim. Era uma referência. Hoje é um escritório que importa, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, Brasil, China, o Brasil, não estou dizendo que não tem que ter parceria, tá? Tem que ter parceria. O agronegócio é extremamente importante, não só no Brasil. Os Estados Unidos defendem o agronegócio dele com unhas e dentes, né? A Europa também tem que ter. Claro. O que você não pode fazer é o seguinte: de um lado, esquecer um lado e pensar só no outro. Mas o que nós estamos vendo no país quando a gente fala em desindustrialização, é uma situação que a gente vê de fato. Nós não temos mais muitos produtos que eram feitos aqui, hoje não são feitos mais. Sim. Compramos aí, na minha casa mesmo, comprei uma mesa, né, pelo Mercado Livre, vem a mesa made in China. Não estou criticando a China, ela está fazendo o lado dela, está fazendo a parte dela. Claro. Tá? Errados estamos nós. Porque uma mesa era para estar sendo produzida no Brasil. Concordo. Tá? Quando a gente fala assim, por exemplo, em parceria, você visitou a China, né? Eu não conheço a China. Vendo assim mais pessoas que moraram lá, né? Tem alguns amigos meus que moraram lá na China. E ele fala assim: Luiz, a China é uma situação interessante.
Você pega o produto A, tá? Produto A. Esse produto A, você compra aqui no Brasil a R$10, é um exemplo. E o concorrente brasileiro, 15. Então, a pessoa opta pelo chinês, porque às vezes ele nem olha se é made in China ou não, ele vai pelo mais barato. Perfeito. Tá? Só que esse produto de R$10 no Brasil, ele falou, é 30 na China. O custo de vida na China pro chinês não é barato. Então, eles têm uma política de que isso tem gerado aí, né, algumas reações, não só dos Estados Unidos, mas da Europa também, em relação a esse dumping que é feito, que existe. Existe. Sim. Né? Não estaríamos aí de não talvez criar uma barreira comercial, né? Mas trabalhar assim de forma assim, bem prática, principalmente aí no sentido de como você falou. Hoje você tem que pensar nos pequenos produtores industriais. Sim. Tá? Você tem. Porque o grande produtor ele tem uma estrutura internacional. E muito do que nós perdemos foi desses pequenos produtores industriais. Você quando fala, por exemplo, da produção de carro, CO2 direto ou SET indireto, e SET indireto, porque são sistemistas. Sim, tá? Só que hoje os sistemistas, as compras estão sendo realizadas na China. Esse é um grande problema. E eu percebi até que teve um grande... Fiquei até assim, né? Nossa, quando teve a pandemia. A Yuan foi a primeira cidade a fechar na China, né? A primeira indústria que falou assim, pô, vamos precisar parar porque está faltando peça. Foi a BMW da Alemanha. Eu falei, caramba, a BMW da Alemanha parou porque não tinha produto chinês, né? Então, hoje, como eu falei, não criticando a China que ela está fazendo, mas nós não temos que ter uma política um pouco mais forte em relação à indústria, porque a gente vê hoje, existe muita discussão em Brasília, a discussão da emenda, a gente vê a discussão do super salário, tá? Sim. Mas a gente não vê uma discussão de política econômica mais profunda. Se você pegar e analisar hoje as notícias que saem do Congresso Nacional hoje, você não vê nada de indústria, você não vê nada de economia. Vê a questão do que? Se vai dar aumento para um, vai dar aumento para outro, se vai liberar a emenda desse, a emenda daquele. Peraí, mas e o Brasil como fica nessa? Caindo? Acho que é um tema... E aí vai, desculpe, a importância de um sindicato bem montado para brigar por isso. Perfeito. Luiz, assim, eu acredito que a reforma tributária deva contribuir um pouco com essa nossa angústia. Porque a gente sabe que a guerra fiscal era um grande problema também dentro do nosso país. Sim. Porque aí, tá bom, o Nordeste dava incentivo melhor que o Sudeste, que o Sul, e aí ficava aquela competitividade e muitas vezes desigual, né? Então eu acredito que a reforma tributária vem para trazer essa estabilidade ou essa tal de previsibilidade que todo mundo comenta. Eu estive recentemente agora na comitiva do presidente Lula na Ásia, tanto no Japão quanto no Vietnã. E nós fomos lá justamente com essa perspectiva de vender indústria brasileira para a Ásia, de abrir novos parceiros comerciais. Tanto é que o Brasil, imagine só, há 20 anos atrás, nosso principal parceiro econômico era os Estados Unidos, não tinha mais ninguém. A China era pequena, a América Latina, que era o Mercosul, também era um nicho mais que não era tão importante, que impactava tanto para nós. Não era uma economia tão pujante. Exatamente. Então imagine se há 20 anos atrás o presidente Lula, inclusive, não tivesse essa ideia de criar o BRICS. Porque era ele o presidente, juntamente com o Putin, com a China, com a Índia, com a África do Sul. Mas se ele não tivesse, naquele momento, no seu primeiro mandato, a ideia de abrir mercados. E ele que abriu mercados com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, para justamente não se tornar dependente de um único país. E hoje, acho que a gente respira um pouco mais aliviado desses tarifatos, porque o Brasil não depende mais dos Estados Unidos. É óbvio que é um grande parceiro econômico, mas você tem outros parceiros. Você tem a China, você tem a Rússia, você tem a África do Sul, você tem a Ásia, né? A própria União Europeia. A própria União Europeia. Inclusive, depois de 30 anos de negociação do acordo do Mercosul com a União Europeia,
o Trump tá dando um jeitinho de forçar, inclusive, que esse acordo saiu quanto antes. Porque a União Europeia, inclusive, tá aí nessa guerra tarifária. A China acabou de taxar 34% dos Estados Unidos. Imagina, não vamos parar com isso. Mas quem tem uma grande possibilidade, né, de se beneficiar com isso é o próprio Brasil. Porque nós temos mão de obra qualificada, nós temos indústrias hoje que trabalham na indústria 4.0, né, que tem alta tecnologia, né. O Brasil é detentor do conhecimento da tecnologia das vacinas, detentor da inteligência, inclusive, de perfuração de petróleo em altas profundidades. Hoje, todo mundo fala sobre matriz energética. A indústria aeronáutica, que eu vou chegar na Embraer. Hoje, todo mundo fala dessa transição energética, né, o motor do futuro. A tecnologia é nossa, brasileira. O híbrido etanol é nosso. Ninguém no mundo tem isso. A Índia está discutindo 10% do etanol no seu combustível. O Japão, depois dessa vinda que nós tivemos, dessa volta que nós tivemos no Japão, 10% é a possibilidade de colocar etanol. Quem vai exportar isso? Ou seja, olha só. O Japão fechou a compra de 15 aeronaves da Embraer. 15 aeronaves, podendo chegar a 20. São 10 bilhões de dólares. Então, eu acho que nós precisamos aproveitar esse momento, o Brasil precisa aproveitar esse momento. Se ele souber aproveitar, se nós tivermos maturidade para deixar a polarização de lado e aproveitar as oportunidades que estão aparecendo, o Brasil tem oportunidade, um pouco de bom senso, Luiz e Felipe. Nós temos uma oportunidade gigantesca de sair enorme dessa guerra tarifária global. O Brasil tem condições hoje porque tem minério, tem ferro, tem aço, tem mão de obra qualificada, tem indústria preparada para essas demandas, né? Então, isso é importante, nós temos essa clareza, esse entendimento. Então, a gente fica muito contente, muito feliz que, inclusive, o sindicato tem se preparado para isso. Né? O sindicato se preparou ao longo desses últimos anos, tem se adequado ao novo modelo de trabalho, que aquele modelo de trabalho também da década de 70 e 80 não se aplica mais hoje. Hoje, não se encontra jovens para entrar no mercado de trabalho. E você pode estar lá com o piso de 2.500, com o piso de 2.800, mas ou a gente discute um novo modelo de trabalho, ou o capital se adequa a esse novo modelo de trabalho. Qual seria esse novo modelo? Explica pra gente a diferença aí. Esse novo modelo não é somente a indústria 4.0, é a forma das pessoas verem a vida. O jovem hoje não está disposto mais a ficar 8 horas numa fábrica de segunda a sábado. Ou, por exemplo, o Japão hoje trabalha 4 dias na semana. Porque como a população está envelhecendo e é global. Sim. Eu tive a oportunidade de conversar com sindicalistas japoneses, com sindicalistas vietnamitas, e a realidade é global, não é somente de um... Só vou dar um adendo, até para os nossos ouvintes. Quando a gente fala em sindicato, as pessoas pensam que sindicato é uma coisa de Brasil. O sindicato é importante no mundo inteiro. Inclusive a Revolução Industrial, lá estava o sindicato. O sindicato é fortíssimo nos Estados Unidos. Exato. Na Inglaterra, na Alemanha. Alemanha, para vocês terem ideia, existem 2.800.000 metalúrgicos. O IG Metal representa 2.800.000 metalúrgicos. 2,5 milhões são sócios. Para vocês terem ideia. É que aqui demonizam tudo, né? Aqui o que não é do capital, o que não tem no interesse da grande mídia, demonizam tudo. Tudo não presta, tudo é vagabundo, tudo só atrapalha. Mas é engraçado, né? Aqui a gente tem demonstrado o contrário, que o sindicato, através das ações do sindicato, a gente tem trazido investimento para Sorocaba e região, tem feito com que os trabalhadores se beneficiem, inclusive, desses investimentos, porque não adianta. Se não tem investimento, se não tem indústria, não tem emprego. Não tem crescimento, não tem crescimento. É isso que eu não falo. Renda, o sindicato serve para fechar a empresa. Eu falo, gente, eu não administro empresa, não. O sindicato não administra empresa. Muitas vezes nós somos chamados lá para resolver o problema, inclusive, da empresa. De má administração. Porque a empresa cresce, vai ter mais óbvio. Por que você acha que a gente foi brigar por investimento da Toyota aqui? Por que você acha que eu brigo por investimento na Chevy, por investimento na ZF, investimento na NL do Brasil? Por mim que todas têm investimentos. Porque a maioria dessas empresas, inclusive, não são nacionais, são empresas multinacionais. Então, quanto mais tivermos estabilidade econômica, quanto mais tiver investimento, é melhor para nós, é melhor para o país, é melhor para o trabalhador. Agora, é óbvio que na correlação de forças, se você não tiver um sindicato forte, organizado, para fazer o enfrentamento e o contraponto, é óbvio que só quem vai ganhar é o empresário. E modéstia à parte que a gente se preparou. Modéstia à parte, nós tivemos somente o ano passado, dos últimos 2 anos, 11% de aumento na nossa categoria.
Tirando a inflação, são 4% de aumento real. Somente o ano passado o sindicato, diante das negociações da nossa categoria, a folha salarial dos metalúrgicos, com os benefícios que nós negociamos, foram 4 bilhões de reais injetados na economia aqui de Sorocaba. Nosso objetivo é chegar a 5 bilhões a este ano. E sabe o que é 5 bilhões? É praticamente a arrecadação de Sorocaba. A arrecadação de Sorocaba é 5,6 bilhões. Ou seja, é muito maior que muitos estados brasileiros. Então, a gente se orgulha muito desse trabalho que a gente vem realizando, porque traz a previsibilidade, o tal do negociar sobre o legislado, né? Modéstia à parte, nós temos um sindicato organizado e forte que consegue negociar com a empresa e garantir o negociado sobre o legislado sem retirar direitos dos trabalhadores. Na pandemia, não teve um trabalhador da nossa categoria que o direito dele foi retirado, ou que foi rebaixado. Inclusive, nós tiramos como critério que nenhum trabalhador, mesmo estando em casa, receberia menos que R$ 3.165. Então a gente se orgulha muito desse sindicato. Né? E não é à toa que o presidente Lula, vendo isto, nos convidou para ir para a comitiva dele. Porque o que está acontecendo em Sorocaba? O sindicato está com 49 mil metalúrgicos, em plena ascensão, os benefícios, os direitos garantidos. O que está acontecendo? E a perspectiva nossa é daqui a 5 anos chegar a 60 mil metalúrgicos. Sorocaba, se não for o maior sindicato metalúrgico do estado de São Paulo, será um dos maiores, e se não do país. Então, assim, nós nos atualizamos, é uma diretoria que renova, não se encastela presidente lá no sindicato, a gente se orgulha muito disto. Eu fui presidente com 34 anos de idade, olha o tamanho desse sindicato. Então, assim, o papel do sindicato vai para além de hoje somente discutir também os direitos dos trabalhadores. Tem que discutir geopolítica, tem que estar preparado para discutir a conjuntura nacional, tem que discutir com o prefeito do município, sendo do mesmo partido, não tendo divergência política, não, mas temos que. São instituições. Discutir o que interessa. Tem que discutir o que interessa para o povo. Então, estamos preparados para discutir com o Estado, estamos preparados para discutir a nível do governo nacional. Eu entendi dito. Para toda essa demanda, inclusive, nós vamos precisar discutir a qualificação, as formações que teremos, quais serão os cursos que serão dados aqui na nossa região. A UFSCar. Nós temos que ampliar os cursos da UFSCar. Os institutos federais nós temos que ampliar os cursos dos institutos federais para se adaptar a esse novo modelo de indústria 4.0, inclusive. Né? Você colocou aí a questão, né, das universidades, né? Você colocou a UFSCar, universidade. Pensando aí de uma forma assim bem mais macro, pensando não só Sorocaba, vamos pensar assim na indústria brasileira como um todo, dos metalúrgicos como um todo, no Brasil inteiro, né? Não está faltando aí um afunilamento aí, um entrelaçamento maior da classe trabalhadora. E quando eu falo classe trabalhadora, as pessoas pensam que antigamente, vamos colocar assim, antigamente quando você falava classe trabalhadora, você pensava que era aquele braçal. Sim. Hoje em dia não é mais assim. Tá? São pessoas qualificadas. Exatamente. Tá? São pessoas qualificadas. E quando a gente fala em universidade, tecnologia, a gente percebe hoje que não tem muito esse contato da universidade brasileira com o meio produtivo. Parece que eles são um pouco distantes. Coisa que não é um fato, por exemplo, nos Estados Unidos. As universidades americanas, Harvard, Yale, Princeton, elas produzem muita tecnologia, elas produzem muito conhecimento. No Brasil se produz muito canudo. Sim. Canudo não é tecnologia, não é? Perfeito. Inclusive lá nos Estados Unidos existe uma... Como eu posso falar assim, existe uma lenda urbana de que tudo lá também nos Estados Unidos, vou colocar até 2 pontos, é tudo privado, não é não, o investimento na pesquisa universitária é do governo federal. Tanto que o Trump, com a doideira dele lá, falou que queria cortar, o pessoal, opa, não, é tecnologia, né? E defendendo um pouco o pensamento americano, a indústria americana, se ela tem um problema, acho que foi a General Motors sofreu um problema recentemente, anos atrás, mas os Estados Unidos, o governo federal foi lá e injetou dinheiro. Não, isso aqui é uma indústria nacional. Aqui se deixam destruir indústrias. Vou dar um exemplo para você. A gente falou de tecnologia. A indústria armamentista do mundo ainda é de ponta. Nós temos a Avibras, que fabricava o Astros. Está em estado de falência. Como que se deixa acontecer uma coisa dessa? Mas, de novo, é o que eu disse, aí depende de governo para governo. Infelizmente, o governo anterior deixou que isso acontecesse. É só a gente analisar os números. O que foi o governo Lula e Dilma, o que foi o governo Temer e Bolsonaro. O governo Temer e Bolsonaro acabou com a indústria do nosso país. Acabou com o investimento em ciência e tecnologia.
acabou, são os números apresentados. E retomar tudo isso, todo esse esfacelamento do Estado, inclusive, não, que o Estado não tem que intervir, é que nem eu digo. Engraçado que o pessoal fala muito da economia, né? Tem que ser economia de mercado, que é o mercado, Mínima intervenção. o mercado que regula. Engraçado que na primeira crise que teve em 2008, quem interviu foi o Estado. A GM só não quebrou porque o Estado norte-americano interviu na economia. Viu? Mas essa questão É a história da humanidade. desse liberalismo, né? É da boca para fora. Porque lá não é bem assim, não. Se precisar, eles intervêm, eles defendem Exatamente. Tarifa agora. E no Brasil. Protecionismo. O protecionismo. É engraçado, né? Que os Estados Unidos a vida inteira brigou contra o protecionismo. A vida inteira lutou contra o protecionismo. E agora, por incrível que pareça, centenas de anos depois, agora volta o protecionismo. Engraçado que são contradições que a gente pega, viu, Felipe? Que a gente tem que rir para não chorar, mas acho que para quem é muito do teórico, que é muito da academia, que vê essas coisas, deve dar um trevo na cabeça do pessoal. A pessoa achava que a Terra era plana também, mas... Então, mas você acha que... Pergunta pra todo pelo mundo. amor de Deus, né? É brincadeira, né? Eu acabei de ir pra Ásia. Meu aviãozinho... Chegou no final do mundo. Uma hora veio pra cá e outra hora veio pra cá. Mas da onde que essa Terra que é plana bate e volta? Não foi isso que aconteceu, não. Bom, quem acha que a Terra é plana, é só pegar um avião. É só pegar um avião e viajar até a Ásia que você vai ver que a Terra não é plana. Mas tá bom. Mas essa questão, eu acho que o governo tem retomado as políticas públicas novamente. Principalmente na questão da qualificação dos professores, dos profissionais, dos alunos. O Pé de Meia, acho que é um programa importante da qualificação, estimula os professores. Nós temos uma evasão gigantesca escolar. O estado de São Paulo, inclusive, é a maior evasão escolar que existe no país. Na pandemia, falando do estado de São Paulo. Forte. Por quê? Porque quando se chega uma crise com a miséria, quem é que sai para ajudar a trabalhar em casa? Quantas crianças eu cansei de ver em Sorocaba, que é tida como uma cidade desenvolvida, que é a melhor cidade do Brasil para se viver? Eu discordo, né? Mas nós cansamos de ver aqui jovens, crianças, inclusive, trabalhando no semáforo. Semáforo, sim. Por quê? Essas crianças tiveram que ajudar, inclusive, dentro de casa. Financiar a comida, o aluguel dentro de casa. E nós somos totalmente contra isso, diga-se de passagem, né? Mas isso foi o que aconteceu. Então você diminuir a evasão no país, ela é extremamente necessária. Eu costumo dizer, nós estávamos falando aqui isso muito de China, muito de Índia, Coreia do Sul. Compare o que era a Coreia do Sul há 30 anos atrás. Já fizemos esse estudo com o que é a Coreia do Sul hoje. O que ela cresceu. Mas o que a Coreia do Sul fez? Falou, para tudo. Vamos aqui sentar, não importa qual vai ser o crescimento nos próximos 30 anos, vamos investir em educação. Formação e qualificação. Depois que mudou a cultura do país, olha o que o país hoje é. É um dos países mais tecnológicos do mundo. Né? Então, nós estamos preparados para isto, né? A política brasileira está preparada para um choque de realidade e não vamos pensar aqui na minha vontade, na sua vontade, mas no povo brasileiro, e vamos traçar um plano, assim como existe o plano Safra, vamos trazer um plano para a indústria que é permanente, vamos trazer um plano para a educação que é permanente, que independentemente de governo, ele vai se manter ali, ninguém mexe. Cláusula pétrea. Assim, nós temos que... saúde e educação, elas são fundamentais. Ninguém mexe nisso. Então, é como um plano Safra. Independentemente de qual é o governo, ninguém mexe. Vai ter investimento o tempo todo. Nós estamos preparados para isso? Será que os nossos políticos estão se preparando para isso? Porque se não for um choque cultural realmente... Eu estive no Japão, gente. Você não tem um cesto de lixo na cidade. Tudo limpinho, tudo... Então, acho que passa muito disso, acho que por essa questão cultural. Até nessa questão do Japão, você sabe qual é o investimento lá do Japão em limpeza pública, né? O custo da limpeza pública é tipo assim, 0,1 do PIB. Por quê? Porque ele não suja. Exatamente. As crianças na escola limpam a escola. Porque aprendem desde o início como é que tem que ser feito. Né? O que você faz em casa, você faz na escola, o que você faz na escola, você faz em casa. Uhum. Então, eu acho que assim, o Brasil é óbvio, gente, não dá para comparar o Brasil à Ásia, não dá para comparar o Brasil ao Oriente Médio, né? O Brasil tem 500 anos, né? Pouco mais de 500 anos, onde mais de 350 anos foi colonizado, foi escravizado. Uhum. Né? Então, assim, eu acredito piamente que o nosso país um dia chegará nesse nível. Agora, eu acho que ter um grande pacto entre governos, empresas,
trabalhadores, para que a gente possa construir isso. É incrível, eu espero que isso nunca venha acontecer, que o Brasil é um país pacificado, é um país que todo mundo ama, é um país amado lá fora. É impressionante como nós somos bem recebidos. Eu já tive a oportunidade de estar na Alemanha, na China, no Japão, no Vietnã, aqui na América Latina. É impressionante como nós somos bem recebidos. Como o povo brasileiro é amado lá fora. É uma pena que muitas vezes o próprio povo brasileiro não se ama, né? E vive com essa síndrome de vira-lata, e que, se a gente for comparar o nosso país com muitas coisas que tem pelo mundo aí, é um país maravilhoso para se viver. Mas eu espero que a gente não tenha que passar por uma guerra, porque se a gente for analisar os países que passaram por guerras, todos eles tiveram que se reinventar. Teve que ter um grande esforço. Foi assim a Alemanha, foi assim o Vietnã, foi assim grandes outras, hoje, potências emergentes e também de primeiro mundo, que tiveram que passar por essas dificuldades. Eu espero que isso não aconteça aqui. Torço para que isso não aconteça, que nós tenhamos maturidade suficiente para realmente criar aí um grande pacto em prol do nosso povo. Um povo alegre, um povo feliz, e que temos oportunidade. O Brasil tem muita oportunidade, para além somente de ser aqui o território de plantio de commodities para fomentar o restante do mundo. Não dá para ser fazenda do mundo. Você citou uns pontos aí que a gente inclusive põe aí em algumas apresentações, a questão dos outros países, que a gente busca aí ter alguns paradigmas, alguns modelos aí para tentar. O que nós podemos aplicar desses países? Você citou a Alemanha. Interessante que a Alemanha, no pós-guerra, você tinha cidades na Alemanha que a cada metro que você andava tem uma bomba. Berlim tem muita bala pelos muros lá fora, viu? Meu, o que é a Alemanha hoje? Exatamente. Quantas bombas caíram no Brasil? Nenhuma. E eu espero que não caia nenhuma. Eu espero. Olha o que a Alemanha cresceu e o Brasil não teve bomba. Aí, eu vendo esse comportamento, estudando, até conversei certa vez na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha. E conversei com alguns alemães lá, que lá eles falam português. Eu estudei um pouquinho alemão, mas é difícil. Uma língua difícil. Eu nem ouso. É difícil. Mas assim, lá, vamos reconstruir esse país? Vamos, mãos à obra. Boa. Tá? O que precisa fazer? Isso? Então nós vamos fazer isso. Ei, Brasil, hoje, não está faltando, você falou, poxa, você precisa fazer um impacto nacional. Um impacto. Não está na hora, então. Não estou falando em revolução, não estou falando nada disso. Não acredito que revolução. Não, estou falando assim, as pessoas, os sindicatos, a indústria, chega e fala assim, gente, você citou 40 mil, dei o exemplo de 78, chegar no Congresso, chegar no governo, alguma coisa assim, nós precisamos mudar. Porque o que nós percebemos é o seguinte, que enquanto não fizer isso, nós estamos discutindo aqui, você está falando, dando uma aula, inclusive aí de economia, né? O pessoal está discutindo a emenda. E é fato. Não, como que eu vou fazer a emenda para burlar a decisão do STF? Gente, como que nós vamos sair desse mundo enquanto nós estamos discutindo isso? Luiz, primeiro que assim, a gente ainda, infelizmente, vive uma polarização partidária no país. Infelizmente, a gente ainda vive isso. A qual... Que saudade, você é Lula ou você é Bolsonaro? Que saudade das divergências que nós tínhamos há 10 anos atrás, né? Você divergia se era o Estado, se era a economia, quem que regulava, quem que dominava, quem que fazia. Mas nós saímos, todo mundo sentava na mesa do bar, vamos comer um torresmo, vamos tomar uma cerveja, se abraçar. Hoje você toma bala, velho. Então, hoje... Tá uma situação caótica. Você se posiciona no aniversário, o cara vai lá, busca uma arma dentro do carro. Lá, porque qualquer um teve direito a ter arma, porte de arma. Aí, como que você dá arma pro pessoal, se você não dá nem educação, vai dar arma pro povo? Acho que são coisas que são contraditórias, que são perigosas, inclusive. O cara vai lá no carro, pega a arma, dá um tiro em você, acabou com sua vida, acabou com a vida de sua família. Né? Isso é inadmissível. Nós temos que voltar a ser um país civilizado. Acho que esse é o primeiro desafio nosso. O segundo desafio é realmente unificar o país em prol de um objetivo maior.
Engraçado que a Câmara ontem aprovou a lei da reciprocidade, né? Sim. Deve ser Opa, então agora nós vamos... Aí todo mundo, aí direita, esquerda, todo... Por que não pode ser assim? É. Sempre. Por que Interesse não pode ser nacional, assim? É interesse nacional, o interesse do povo. Agora não, porque o azul que tá lá votando, então eu sou contra. Não é porque o vermelho tá votando, então eu sou contra. Mas não dá. Mas se a lei é boa, se é benéfica pro povo, se é benéfica pro crescimento do país, por que não? Agora, porque senão, eu tô me juntando com outro... Então acho que a gente tem que aprofundar. Essas reflexões são importantes em todas as mesas de bares, mesas de finais de semana com os familiares, com os amigos. Na igreja é importante. Eu acho que nós buscamos primeiro conseguir viver em harmonia. O Brasil precisava voltar a ser aquele país lá de 2010, onde era tido pela Forbes o melhor país do mundo para se viver. O Brasil foi tido como o melhor país do mundo para se viver. Perguntar o sonho do Leandro, eu gostaria de ter novamente aquele país que nós tínhamos em 2010. Né? Daquela alegria, daquela pujança, todo mundo na perspectiva de crescimento, todo mundo com o sentimento de melhoria contínua. É esse país que nós queremos, é esse país que nós acreditamos que nós podemos ter. Né? Agora, quantas questões das emendas é um absurdo, porque hoje, hoje sinceramente, pelo que a gente tem na prática, a teoria é uma coisa. A teoria nós vivemos num presidencialismo. Mas na prática nós vivemos num semi-parlamentarismo. Porque a partir do momento que o Congresso tem 52 bilhões de reais para ele decidir para onde que vai o dinheiro, então o presidente da República virou refém. Era 52 bilhões que o presidente poderia direcionar para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Hoje vai para a mão dos parlamentares, é onde cada um decide para onde vai o dinheiro. Geralmente o dinheiro não vai para bom lugar. Bom, aí eu já não posso dizer. Mas infelizmente é isso. A gente vê muito das emendas secretas aí que foram mandadas aí para a ponte que começou e não terminou. E o dinheiro acabou. E o Dino é importantíssimo. A atuação do Dino tem sido importantíssima. Para mim é um herói. O Dino para mim é um cara que falou assim, vamos tentar mudar esse negócio. Para mim ele é um dos melhores quadros que aparece na política. Apesar de ter sido já 2 vezes governador do Maranhão, apesar de ter sido senador, juiz. O homem é sensacional, né? Pelo amor de Deus. E ele bate, inclusive, no judiciário, tá? Que negócio é esse super salário? Isso aí não tá certo, absurdo também. É outra coisa, que não dá. O nosso país é o país mais desigual do mundo. Nós somos um país extremamente rico, mas ao mesmo tempo extremamente desigual. E aí, sinceramente, gente, me desculpa, mas eu não posso deixar de falar. Onde pobre de direita quer defender fortunas. Falei, meu amigo do céu, pelo amor de Deus. Aí não dá. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não cobra tributos de altas fortunas. De grandes fortunas. Como é que vai ter um país igual? Aí a pessoa fala assim, não, mas eu queria a Alemanha. Eu queria morar na Alemanha, eu queria morar no Japão, eu queria morar nos Estados Unidos. Meu querido, mas lá, as taxas lá, os impostos lá são gigantescos. Pensa que não tem imposto, lá tem impossível. Inclusive na Alemanha você tem imposto para ter televisão. Exato. Né? Então eu gostaria de morar lá, mas a carga tributária deles. A carga tributária é pesada, apesar que tem o retorno para a população. Isso, tá? Mas o pessoal fala, não, eu quero morar nesses países que lá é tranquilo. Não é tranquilo coisa nenhuma. Agora, não tem dá. países que a carga tributária em cima de salário é de mais de 50%. É maior que a nossa. O pessoal fala da questão, como fala, dos gastos públicos. O Brasil, se for comparado às grandes nações, é o que tem o menos gasto público do mundo. Se for ver Estados Unidos, Japão, Alemanha, os gastos públicos passam de 100%. É por isso que eu falo, as pessoas precisam ter um pouquinho mais de entendimento de economia. E eu não sou economista, viu, gente? Eu falo só do que a gente discute e a gente debate, né? Do conhecimento que eu tenho. A dívida pública dos Estados Unidos, A dívida pública dos Estados Unidos passa de 100%. Passa de 120%. E o pessoal fala, a dívida pública do Brasil, para. Eu sempre discuto a questão do servidor público, que eu não estou criticando a mídia, estou falando, ela passa informação que não é uma informação incorreta. Tá? Só que assim, você tem que analisar a informação. Tá? Até porque eu aprendi, viu, Luiz? Vocês são comunicadores e nós temos aqui a Érica, inclusive, que é jornalista, está me acompanhando aqui. Né? E nós temos a imprensa lá do S Metal. Fala assim, o fato é um só, mas existem várias formas de você dar o fato. Exatamente. Então se coloca muito no seguinte, olha, o servidor público, o gasto do Brasil com servidor público é 14% do PIB. E aí você faz uma comparação com os Estados Unidos, o gasto, e a Europa, em média, gasta 10% do PIB. Tá? Você, assim, pergunto para você, você acha isso discrepante, o Brasil gastar 14% do PIB e os Estados Unidos e a Europa gastar só 10%? Eu não acho discrepante, não. Eu acredito que os modelos aí estão. Quando você privatizou os setores públicos, nós vimos o quanto ficou precário.
Eu entendo que nós precisamos adequar algumas situações. Algumas situações precisam ser adequadas. Mas eu entendo que nós temos que ter concursos públicos, nós temos que ter trabalhadores no setor público para dar condição. Porque hoje no Brasil, se a gente for analisar, quem faz com que o país realmente ande é o setor público. Vou lá, então eu vou explicar para você. Quando você fala em 14% do PIB brasileiro, você fala em um PIB de 4 trilhões. Isto. Quando você fala em 10% do PIB americano, você fala em de 20 trilhões. Eles gastam bem mais. Então, os Estados Unidos Gastam gastam mais. o PIB brasileiro com servidor público. Exatamente. Então, a Alemanha, ela tem 3 vezes o PIB brasileiro. Então, ela gasta muito mais que o Brasil. Perfeito. Tá? Perfeito. E vá nos Estados Unidos e sofra um acidente. Você deixa a sua pele lá. Esquece. A pandemia, gente. Tá? A pandemia. Quem precisou usar o serviço de saúde nos Estados Unidos é casa penhorada, é carro penhorado, é o Exatamente. fígado, é o rim, vai tudo penhorado. Mas é isso mesmo. Então, assim, não estou falando que a informação não seja verdadeira. As porcentagens são as mesmas. Mas os paradigmas, os modelos são os mesmos? Exatamente, não. Só que aquela história fica para quê? Nossa, o Brasil está ruim. Precisamos fazer a reforma administrativa. Precisam ser arrumadas algumas coisas? Precisam. Claro. Super salários precisam ser O analisados? juiz começa ganhando 100 mil? Urgentemente. Eficiência precisa. Mas não fale que o Brasil gasta muito com funcionário. Ô Luiz, agora eu me lembrei de uma pergunta que você fez, referente ao pacto, né? Vamos dizer, o pacto federativo que seja. Vamos dar o nome. Né? Trabalhadores, representantes dos trabalhadores, a indústria e o governo. Municipal, estadual e federal. Vamos fazer um grande pacto. O problema é que é o seguinte, eu tô acostumado, já tô cansado de sentar com o empresário e falar assim, vambora, bora. Aí chega no meio do caminho, ele consegue, ele quer, vira as costas pra nós e mete o pé. Aí consegue os seus benefícios, seus direitos, né, os seus interesses, aí o trabalhador, não, escanteado. Para você ter ideia, o presidente Lula foi vender a carne bovina para a Ásia. O mercado asiático é um dos maiores consumidores de carne bovina do mundo e o Brasil não exporta nada para eles. Inclusive, o agronegócio é bem de extrema de direita. Exatamente. Mas ele foi fazer a parte dele, que ele é presidente. Ele é presidente. O presidente fala assim, eu sou presidente, não sou dos trabalhadores apenas, eu sou presidente do país. Exatamente. Eu tenho que atender banqueiro, tenho que atender empresário, eu tenho que atender lobista, eu tenho que atender os trabalhadores, eu tenho que atender todo mundo. Todo mundo. Então, cada um se mobiliza da forma que pode para ir lá nos cobrar e a gente vê o que a gente atende e o que a gente não atende. Ele fala muito disso. Eu sou presidente, tô aqui para governar um país. Vocês são sindicalistas, vocês estão aqui para sindicatear. Então, eu reivindico o direito de vocês. E nós estamos nos preparando para isso, né? Porque nós vamos cobrar. Eu aproveitei, inclusive, para cobrar o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Congresso, de que ó, a pauta dos trabalhadores tem que vir para a pauta do dia. Isenção de imposto de renda até R$5.000 é extremamente necessário para acabar com a desigualdade. Já tá defasado, exatamente. Tá, ele não está dando nada demais, tá? A redução de jornada sem redução de salário, ela é fundamental. O próprio Hugo Mota estava comigo na negociação com os sindicalistas, na conversa com os sindicalistas japoneses, onde disseram que a jornada de 6, 7 dias não cabe em lugar nenhum mais. Ele ouviu isso, ou seja, a redução de jornada aqui no Brasil, sem redução de salário, ela é necessária. A redução da taxa de juros é fundamental para a continuidade do desenvolvimento do país, dos investimentos estrangeiros para cá e principalmente para o bolso do trabalhador. Eu vou até falar uma coisa, tá? Eu tenho um pequeno conhecimento de economia, tá? Mas eu nunca vi nenhum país crescer com essa taxa de juros. Então, exato. Essa é uma bandeira do Lula que, infelizmente, ele está lutando, não consegue, tá? Por conta de várias questões. Mas nós vamos pra rua, se for o caso, apoiar ele, porque não dá. Não dá. 15% de juros, esquece. Mas não dá. Não existe em lugar nenhum no mundo. Fugiu do limite de razoabilidade. Mas a inflação... Não, tem várias formas de você combater. Você tem, inclusive, formas de combater o gasto público que não precisa colocar... nenhum país economicamente desenvolvido faz isso, Sim, tá? Exato. E o presidente tem ciência disso. Só que o pessoal parece que não tem. O tem. problema é que a Faria Lima, o mercado é o tempo todo tensionando. Aí pega a imprensa, que a gente sabe muito bem como funciona, que é tendenciosa e que adora também arrumar um alvoroço para se beneficiar, né? E aí fica difícil. Então por isso que eu disse, nós vamos pra rua. Porque nós vamos cobrar a isenção até R$5.000, porque um decreto é uma coisa. A gente sabe muito bem que decretar é 90 dias, né? Depois, se a Câmara não aprovar,
o decreto deixa de existir. Então nós já deixamos bem claro, nós vamos cobrar os deputados federais, principalmente aqui da nossa região metropolitana, para que apoiem a isenção do imposto de renda até R$5.000, porque é combater uma desigualdade que é colocar gigantesca. R$5.000 hoje é simplesmente atualizar a tabela. Ponto. É só isso. Ponto. Não está dando Ponto. nada demais. Vai ter a 7.500, porque aí depois você reajusta a tabela, né? É progressiva. Então, assim, são papéis fundamentais. Mas quanto a essa questão dos a CNI, nós vamos lá discutir a carne. Ou seja, inclusive a JBS, lá, o grupo de frigoríficos, já anunciaram $100 milhões no Vietnã. Vai ter uma fábrica lá no Vietnã, acabou do acordo que foi realizado, construído agora no Vietnã. Agora, aí vem a CNI e vai lá para o Congresso e quer rever NR35, NR36, NR não sei o quê, quer retirar direitos dos trabalhadores. Mas peraí. Então quer dizer que a gente vai, constrói, abre o mercado, eles se beneficiam e depois quer retirar direitos do trabalhador. Aí não é admissível. Então tem que ter contrapartida em tudo. Não podemos cair no mesmo erro que a presidenta Dilma caiu no mandato dela, da isenção da folha. Isentou a folha com a contrapartida com compromisso dos empresários de manter emprego, de gerar emprego, não manteve emprego, não gerou emprego nenhum e muito pelo contrário, ainda derrubou a presidenta. Então eu acho que, infelizmente, não estou dizendo todo mundo, não vou generalizar, mas boa parte dos empresários do Brasil são picaretas e gostam principalmente de se beneficiar e depois, mete o pé. Não tem compromisso nenhum com o Brasil. Inclusive, está com seus dinheiros tudo lá fora. Tudo investido lá fora nos Estados Unidos. Então, isso aí não dá pra gente admitir. Você quer se beneficiar? Quer um grande exemplo? A Ford. Quantos anos a Ford se beneficiou em Camaçari, na Bahia? Esse é um caso, vou até colocar aqui, né? Porque eu acompanhei um pouco disso. A Ford, quando veio, queria ir pro Rio Grande do Sul. Lá era o Olívio Dutra. Sim, isso, o governador era o Olívio Dutra. Aí ele falou, não, porque ela fez vários pedidos, várias situações, ela queria terraplanagem, isenção, tudo. Aí ele falou, tá, mas qual vai ser? Isenção de CMS, quer dizer, eu vou dar... O Estado deixa de arrecadar... Mas aí vamos falar o seguinte, não, mas vai criar muitos postos de trabalho. Não era uma fábrica robô. Então. Falei, mas o que vai adiantar? Quem vai operar? Vai operar. Aí eu faço uma crítica em relação a essa questão das guerras fiscais, tá? Aí vai para o Nordeste, né? Eu tô falando assim, guerra, e eu sim, sou totalmente isento, porque meus pais são tudo de lá. Sim. Tá? Então eu tô falando sobre questão política. Quando começou aquele negócio de vamos dividir no governo passado, que vamos dividir o Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, eu tava arrumando meu passaporte, que eu ia pro Norte e Nordeste. Mas lá... Brasil do Norte, eu já ia embora. Venha pra cá. Deu terraplanagem, isenção. O que deixou de emprego lá? Nada. Inclusive, era que eu não tô bem, foi embora. Fechou a fábrica, foi embora. E aquele monte de dinheiro que mandou para os Estados Unidos. A Fiat, por exemplo, né, com essa guerra fiscal, com as isenções que teve ao longo desses últimos anos, tá lá, 5 bilhões de que ela teve, ela mandou tudo para a Itália. Não ficou um centavo em Pernambuco. Né? A Jeep, a Stellantis lá em Pernambuco, o dinheiro todo não fica um centavo para investir em formação e qualificação dos trabalhadores, ou em benefício da cidade, onde está, um hospital público, um posto de saúde, uma escola, não fizeram nada, mandaram todo o dinheiro embora. Essa é uma das poucas coisas, tem que ter, de tudo tem um mínimo de coisa boa, mas vai até na cabeça do Trump. Uma daqueles colocou, a gente quer brigar, nós vamos ver com tarifa, tudo, mas eu quero as empresas, os investidores internacionais, que é China, eu quero que vocês comecem a montar fábricas aqui. Tem que dar emprego aqui nos Estados Unidos. Mas será que as empresas norte-americanas que estão hoje na China vão sair da China e vão voltar para os Estados Unidos? Mas então, é justamente isso. Por quê? O que acontece com o Brasil? Acontece com o Brasil. Essa política, que isso, como eu falei, é a política da China. Isso é uma coisa conhecida mundialmente. Ela trabalha de forma a fazer, inclusive uma das grandes preocupações quando teve essa questão do aço, que a China é uma grande produtora de aço. Sim. Né? Aí falaram, vai taxar a China o aço lá, ela vai ter que despejar isso aí, vai despejar aquilo, ela vai quebrar a indústria nossa.
Tá? Então, esse cuidado que tem que ter. Não, você ter o cuidado do protecionismo, acho que aí são relações, né? Ó, peraí, eu tô te dando aqui o meu minério de ferro, eu tô te dando o meu aço, eu tô te dando minhas commodities aqui, a soja, o milho, o arroz, o feijão, mas é o seguinte, contrapartida você vai me investir em tecnologia aqui. Tá? Eu acho que esse é o principal. Como o Lula Fez no Inovar Alto. e também nos caças Exatamente. da Força Aérea. Os suecos. Os suecos, Os suecos. o Gripen. Os Gripen. Opa, Seguinte, tem que ter tecnologia aqui. eu vou comprar, mas só que é o seguinte, 1% da sua tecnologia... Tem que você vir tem aqui, vir pra tem cá. que produzir aqui. Porque, eu acho que esse É o tomar lá da cá. esse é o grande desafio. É esse o negócio, Beleza, pegar a tecnologia. eu vou te fomentar, eu vou manter lá seu povo tudo alimentado, porque a China passa por... A China comprou todo mundo, né? Todos os países ao seu entorno ali é para virar realmente fazenda para eles produzirem. Então, assim, eu acho que qual que é a contrapartida? Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Então é o seguinte, eu tô te dando aqui o que comer, agora você vai me dar tecnologia, ciência e tecnologia. Esse é o grande desafio. Mas isso o presidente Lula tem cobrado bastante. Acho que com o Japão, inclusive agora, essa questão dos aviões que estão sendo vendidos, tem a contrapartida dos japoneses investirem em ciência e tecnologia aqui. Isso é importantíssimo, isso é fundamental. Para finalizar, pergunta aí do milhão. Você falou muita coisa, né, que se pode aproveitar, né? Muita coisa. Mas, assim, qual seria o primeiro passo? Vamos pensar o seguinte, nós estamos aqui, nós vamos fazer um projeto de longo prazo de 30 anos. Tá? Essa é a ideia do projeto. Que não adianta pensar que nós vamos mudar isso aqui em 2 anos, 3 anos. Não muda. Não. Se muda a cultura de um país em 2 anos. Quais seriam os primeiros passos aí para a gente falar assim, estamos saindo do zero e vamos chegar em nos tornar aí em 30 anos um país desenvolvido? Quais seriam aí esses passos, primeiros passos? A formação e qualificação dos jovens. A gente tem que nos debruçarmos em cima do que nós queremos para a nossa juventude. A China, com 4 anos de idade, as crianças, com 4 anos de idade, a China começa a selecionar. Esse aqui tem o dom para o esporte, esse aqui tem o dom para matemática, esse aqui tem dom para ciência. Eles já separam e já começam a trabalhar em cima da qualificação de cada criança. O Brasil tem muitas oportunidades, muitas. É um país grande, é um país emergente, que continua se desenvolvendo. Precisa ter, eu acho que, uma política muito clara do que quer, onde quer chegar. A indústria ela é importantíssima. Acho que investir em ciência e tecnologia, investir na indústria já é algo importantíssimo, como o presidente Lula tem feito, mas investir na educação de base. Acho que desde o berçário ali, já começar a trabalhar a educação e a qualificação desses nossos jovens. Porque senão não terá outro jeito, Luiz. Infelizmente hoje, por conta do mercado de trabalho que nós temos, por conta da falta de oportunidade que muitos jovens têm, o pessoal está achando que, não, eu quero virar influencer, e nada contra, pelo amor de Deus, não tenho nada contra os profissionais influencers, não tenho nada contra os youtubers, mas todo mundo acha que é uma vida fácil. É que nem a vida do jogador de futebol. Antigamente, na minha época, isso que eu não sou tão antigo assim, eu tenho 43 anos, o sonho ou era ser jogador de futebol ou ser ator da Globo. Né? Era o sonho de qualquer adolescente naquela época. Hoje é ser jogador de futebol, ser influencer. Né? Então acho que eu tendo um celular, eu tendo um aparelho fazendo gravação e fazendo TikTok, eu viro, né, celebridade e ganho milhões de reais referente a isso. Mas infelizmente não é assim que funciona. E assim, nós temos uma questão de desapego muito grande. E isso é no mundo. O individualismo hoje, essa questão do empreendedorismo, eu gostaria que todo mundo fosse empreendedor, que todo mundo fosse dono de si próprio. O problema é quem que alimenta o mercado, né? Quem que trabalha para o mercado? Quem que vai fomentar tudo isso? Então, eu acho que começar a mudar realmente a cultura. Mas, infelizmente, alguns meios contribuem muito e prejudiquem muito nesse tipo de visão de mundo. Então, eu acho que é o Brasil começar a discutir a base, a formação de base, porque senão não teremos mudança. Eu acho que, inclusive, da questão de médio e longo prazo. Hoje as pessoas muito individualismo. Nós somos hoje estou representante dos sindicatos metalúrgicos. Você vai discutir com o trabalhador, antigamente a gente discutia assim, não, nós queremos o aumento real porque ele vai para o bolso, né? É aquele aumento que você não vê ele agora, mas que lá na frente você vai receber. Com a reforma da Previdência, o cara fala, mas não vou me aposentar mais, então não quero carteira assinada. Então tem essa questão, que todo mundo demoniza a carteira de trabalho. Você pega os políticos aqui, qualquer coisa, o cara tá com a carteira de trabalho. Esses dias eu vi uma reportagem de uma criança que sofreu bullying
eu não me lembro agora o país. Uma criança pequena sofreu bullying porque levaram a carteira de trabalho para ele que ele seria registrado na carteira de trabalho. Parece que virou uma coisa ruim você ser registrado, você ter suas garantias, sabe? Parece que o bom agora é só ser independente. Então, eu entendo que a gente precisa trabalhar fortemente essa questão, novamente, do coletivo, aonde nós queremos chegar, porque hoje, infelizmente, essa questão do empreendedorismo, do individualismo, hoje ele pega muito forte, tanto é que você vai fazer uma negociação que fala assim, pô, não, mas você vai ter tanto, não, mas eu prefiro o variável do que o fixo. E isso é um grande erro, né? Isso é algo que a gente precisa trabalhar e muito, e se não tiver realmente um diálogo muito forte entre representantes dos trabalhadores, academia, poder público e privado, né, setores privados. E discutindo coisa séria. Porque eu tenho dito, ó, Sorocaba hoje já tem pleno emprego. Construção civil, hoje está se buscando mão de obra, principalmente na região de registro. Indústria hoje metalúrgica já estão quase no pleno emprego. Os trabalhadores já estão escolhendo novamente onde vão trabalhar. É bom que isso eleva o nível salarial, porque eu digo para as empresas, não tem jovem no mercado de trabalho, o jovem não quer trabalhar, não quer trabalhar, não é porque ele não quer viver de renda, é porque o salário que paga hoje não dá, você vai pegar um piso de entrada de R$1.600, o cara vai virar Uber, vai entregar fast food. Agora, isso que eu estou dizendo, os empresários estão preparados para isso? Para aumentar o seu piso de salário, para aumentar a sua oferta para o mercado? Não estão não, viu? Agora eu digo, se não fizerem isto, infelizmente não vai ter mão de obra para produzir a riqueza do nosso país. Porque eu sempre falo, por mais que tenha os empresários, por mais que tenha o Estado, mas quem produz a riqueza do país são os trabalhadores. É o que estão lá com a mão na massa todos os dias. E dizer que o povo brasileiro é preguiçoso é mentira. É mentira. É um povo honesto, é um povo trabalhador, que gosta de trabalhar, gosta de viver da sua dignidade. Dignidade é você viver bem na sua casa própria, ter seu carrinho próprio e comer bem. Isso é dignidade. E não precisar de Estado. E não precisar de Estado pagando bolsa, ele quer trabalhar. Bolsa Família, pelo amor de Deus. Bolsa Família é o maior programa social do mundo, reconhecido pela ONU no mundo inteiro. A França discutiu Bolsa Família, tem Bolsa Família. Estados Unidos discutiu Bolsa Família. Porque os mais pobres vivem do quê? Aí o problema é, mas a questão do auto-merecimento lá, né? Como fala? Meritocracia. Meritocracia, Engraçado, meritocracia. Eu conheço um monte de gente que nunca trabalhou na vida e pegou a herança do tataravô, que explorou um monte de terra por aí, tá milionário. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos para a meritocracia, Felipe? Para o mundo agora, vamos distribuir a riqueza do mundo inteirinho, cada um aqui vai ter o mesmo percentual de dinheiro do mundo. Aí eu defendo a meritocracia, porque todo mundo tem o mesmo dinheiro e parte do mesmo lugar. Aí sim, aí eu vou discutir meritocracia. Enquanto isso não acontecer, sou defensor das políticas públicas, sou defensor das cotas, porque é a única forma de reparar o dano que, inclusive, o Estado fez a muitos trabalhadores e trabalhadoras. Eu também, eu defendo cota, defendo bolsa, mas eu defendo da seguinte forma. Você tem que, aquela pessoa necessitada, você precisa auxiliar. Concordo. Mas você tem que criar, aí é uma questão do Estado, situações para que ela saia dessa situação. Concordo. Sabe, você não pode ficar criando uma situação em que ela fica dependente. Não, nós temos que criar emprego. Essa pessoa não quer. Isso não é digno. Concordo. A gente tem que criar situações para que ela trabalhe, ela se desenvolva. Porque todos, ao final, tem que ter aquele lugar ao sol. Concordo, plenamente. Estamos de pleno acordo. É isso. Então é isso, muito obrigado aí pela presença. Que é isso, obrigado pelo debate. Olha, o espaço tá aberto aqui o dia inteiro, viu? A gente também, tá um papo legal, faltou só cerveja. Aquela conversa da cerveja, aquela carninha, viu? Mas eu vou deixar marcado aqui uma coisa, para ficar gravado. Nós vamos chegar, nós vamos conversar, porque nós vamos fazer esse projeto de 30 anos e nós vamos contar com os sindicatos metalúrgicos. Bora aprofundar, que tá aqui a Érica, que é a nossa comercial. E nós vamos fazer um negócio acontecer e não é para daqui a 3, 4 meses um dar um pé no outro. Isso aí nós vamos trabalhar para fazer esse negócio acontecer. Preciso na rua. A gente precisa fazer esse Brasil mudar. E se a gente não começar, a gente não fizer uma ação prática, não vai sair de lugar nenhum. Daqui a 30 anos, nós não vamos estar mais em 10º, nós vamos estar em 15º, 16º e todo mundo passou a gente. Não, vamos voltar a ser o sexto, se Deus quiser. Vamos embora. Obrigado, tamo junto.